3439. É um bem valioso e escasso na natureza. Por exemplo, você ter uma torneira vazando, você tem hoje um desperdício de 40 litros por dia. Então é importante que o cidadão se preocupe com o uso racional da água. É importante que se tenha preocupação de eliminar os vazamentos em suas residências e de evitar a lavagem excessiva e todos os excessos. Jornal Nacional. O governo sabe que existe uma rota para o contrabando de mogno. A maior parte da madeira sai de 10 aldeias indígenas de Rondônia, região de Viena e Cacoal, e de 18 aldeias do sul do Pará, entre Redenção e Sul. Nas cidades paraenses, a madeira é beneficiada e segue de barco para o porto de Belém. Daí vai para os Estados Unidos e Inglaterra. Existem documentos comprovando que mais da metade desta madeira nobre sai das áreas indígenas com a ajuda de funcionários da própria FUNAI. 7 deles foram afastados hoje e devem ser demitidos. Quem demite agora pela nova lei aí é o presidente da República. Esses servidores já estão respondendo sindicância e inquérito e estão afastados da área. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, a partir das informações da FUNAI e com o apoio da Polícia Federal, promete aumentar a fiscalização entre Rondônia e o sul do Pará. O combate ao contrabando de madeira começa pela apreensão do mogno, espalhado pelos rios e portos clandestinos da região. Estas imagens do Jornal Nacional de ontem vão ajudar no trabalho de resgate do mogno encontradas em São Félix do Xingu e também vão servir para localizar as madeireiras clandestinas. Através delas e com a cumplicidade dos índios, o Brasil perde todo ano 70% do mogno que é exportado. É um problema tão grave que os ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e das Minas de Energia se uniram para tentar combater. A partir de agora, com essa comissão de 3 ministérios, nós vamos agir rigorosamente para coibir de forma definitiva este abuso. O governo americano tem um mistério nas mãos. Ele quer descobrir onde foi parar o rio. Água limpa e cristalina hoje só na nascente. Mas o sonho de ver o Tietê cruzar São Paulo como antigamente, aos poucos vai ficando mais perto da realidade. Das 1.250 empresas que sempre sujaram o rio, 486 já estão equipadas para controlar a poluição. Uma das maiores indústrias de eletrodomésticos do país gastou 60 milhões de cruzeiros reais para construir uma estação de tratamento que transforma sujeira pesada em água transparente, que até os peixes aprovam. Acreditamos que o nosso exemplo possa servir para que as demais empresas possam caminhar no mesmo sentido. Tão ruim quanto a poluição das indústrias é o esgoto que sai das casas e corre a céu aberto até chegar ao rio Tietê. Melhorar o tratamento do esgoto doméstico na Grande São Paulo é o próximo passo para dar ao Tietê o tratamento que ele merece. Essa assinatura do governador de São Paulo foi o sinal verde para a construção de 2 estações de tratamento de esgoto, que devem entrar em operação em novembro do ano que vem. Até lá, a cidade também vai ganhar 1.500 quilômetros de rede de esgoto, o equivalente a 3 vezes a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Nós vamos ter 50% da despoluição do Tietê até dezembro de 94. Mais 75%, vão chegar a 75% até 1996. Mas somente na virada do século é que nós teremos o Tietê totalmente limpo. A seca espalha uma nova doença pelo interior de Pernambuco. No município de Bezerros, a 150 quilômetros de Recife, cerca de 100 pessoas já foram medicadas com manchas na pele e coceira por todo o corpo. Nos últimos meses, a desnutrição está provocando uma doença que atinge centenas de famílias na área da seca. A doença que atinge essas pessoas no agreste de Pernambuco é tão rara que no início nem os médicos da região sabiam tratar. 8 doentes e lá ficou constatado que se trata da pelagra, uma doença que é basicamente a falta de vitamina B no organismo. Alimentação só à base de milho, sem verduras, carne, leite e outros nutrientes, provoca a pelagra, a falta de ácido nicotínico que faz parte do complexo de vitamina B. Os sintomas são manchas na pele, a pele exposta ao sol
fica ressecada e áspera. Em 2 meses, a pelagra marcou todo o corpo desta mulher. As marcas surgem com mais frequência nos braços e nas pernas. O principal remédio para combater a doença é uma alimentação adequada, mas este remédio não está ao alcance dos habitantes da seca. Vamos ver A agora. porta principal de entrada e saída de contrabando, usada pelos traficantes de drogas. O presidente Franco está preocupado e quer um plano de emergência para a Amazônia. A Secretaria de Assuntos Estratégicos preparou um projeto e, para discuti-lo, o presidente convocou o Conselho de Defesa Nacional. Esse projeto prevê a ação das Forças Armadas para garantir a defesa das fronteiras e das polícias civil, militar e federal no combate ao contrabando e ao tráfico de drogas na Amazônia. O Conselho de Defesa, formado pelos presidentes da Câmara e do Senado, ministros militares, da Justiça, das Relações Exteriores, do Planejamento e da Fazenda, procura a saída ideal para o problema da Amazônia, discutindo ponto por ponto com o presidente da República. A reunião do Conselho de Defesa Nacional acabou agora há pouco. De Brasília, Alexandre Garcia tem as informações. A reunião se realizou sob a ameaça de um princípio de geopolítica. Quando um país tem uma riqueza e não sabe aproveitá-la, essa riqueza, antes de ser uma vantagem, se transforma em perigo. Depois de 2 horas de reunião, saiu uma resposta para esse perigo. A nota diz o seguinte: o controle da Amazônia é da alçada soberana do Brasil. E esse controle é exercido de acordo com a visão da humanidade, mas sem mitos, sem equívocos e sem exageros. Ficou decidido constituir, em 5 a 8 anos, um sistema de implantação sigilosa de sensores, de informações, de comunicações, de processamento de dados, que vai ter reflexos nos seguintes pontos: repressão ao tráfico e ao contrabando, controle do meio ambiente e as áreas indígenas, monitoramento do uso da terra e da água, povoamento ordenado, garantia do desenvolvimento sustentado e segurança do transporte aéreo. A propósito, mais um incidente na fronteira amazônica. Garimpeiros brasileiros estão presos na Guiana. 2 garimpeiros brasileiros já estão sendo interrogados na capital Georgetown. Outros 9 estão presos numa pista clandestina dentro da Guiana, a pouca distância da fronteira. 19 conseguiram fugir. Neste momento, o Itamaraty está fazendo conversações para liberar os 9 que estão na pista próxima da fronteira. Aquela é uma área de contrabando de minerais preciosos e